Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Ouve-se muito pouco de quem deposite toda a sua riqueza para que aos necessitados seja dada uma oportunidade para saírem dos seus apertos. Não estou a falar de pessoas que deixam um testamento em que, após a sua morte, que toda a sua fortuna seja entregue aos pobres. Estou a falar de não se ouvir de quem, sendo riquíssimo, deixe toda a sua fortuna para ser pobre, simplesmente para que, em consequência do seu gesto, os pobres possam enriquecer. Embora uma ação destas pareça ser bastante remota, sabemos de quem realmente um dia fez isso por nós. Esse alguém foi Jesus. E como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O que significa Jesus tornou-se pobre? Vejamos isto por partes. Em que consiste ou em que consistia a riqueza de Jesus? A Bíblia ensina-nos que Jesus estava na eternidade passada na glória com o Pai. E nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, o seguinte acerca de Jesus: a quem constitui herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda acerca de Jesus está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Estes textos referem-se ao lugar que Jesus ocupava. Portanto, em que formas é que Jesus se fez pobre? No seu nascimento, que se deu quando os seus pais estavam fora da sua localidade de residência por razões fora do seu controle. As circunstâncias em que Jesus nasceu não eram as melhores para ele nem para os seus pais, visto, como a Bíblia nos diz, não haver lugar na estalagem para eles. O seu berço foi uma manjedoura, o lugar de onde comiam os animais. Notemos que Jesus disse algum tempo mais tarde acerca da sua habitação em Mateus 8, 20. Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Notemos também que a vida terrena de Jesus foi caracterizada pela sua humilhação, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz: Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. O seu estado de vida não parou na sua humilhação, mas como diz a Bíblia, Jesus foi feito pecado por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz-nos: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz-nos também: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por nós, Jesus ficou sozinho. Todos o abandonaram quando ele foi preso. Nesta ocasião, Jesus podia pedir socorro dos céus. Podemos ler em Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54, o que Jesus disse. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Porque não quis Jesus pedir ao Pai que lhe desse tantos anjos para o socorrer? Porque Jesus estava decidido a cumprir a vontade de Deus Pai, conforme estava revelado nas Escrituras. Nisto vimos que Jesus seguia o caminho da nossa redenção com
intenção, nunca foi por acaso. Jesus fez-se pobre para que nós enriquecêssemos e foi um ato intencional da sua parte, da parte de Jesus. A referência que Jesus fez ao cumprimento das Escrituras revela alguns aspectos importantes e que devemos considerar. Ao longo de alguns séculos antes da vinda de Jesus, Deus foi dando a conhecer através de seus profetas qual o seu plano de redenção. Ficou tudo isso por escrito. E as Escrituras disseram até o local onde Jesus iria nascer, que foi Belém. As Escrituras também disseram profeticamente que Jesus nasceria de uma virgem. Portanto, as Escrituras constituíam e continuam a constituir uma evidência para nós consultarmos para nosso benefício. Jesus veio ao mundo conforme estava escrito. E conforme estava escrito, ele cumpriu a vontade do Pai, de Deus Pai. O seu nascimento foi notável, realmente foi. E ele depois morreu na cruz. E todos nós sabemos isso pelas Escrituras. Mas repare que o que estava escrito acerca de Jesus e tudo isso que foi cumprido constitui hoje para nós um sinal, uma evidência de que tudo isso foi para nosso benefício. O Natal é para nosso benefício. Jesus veio para servir as pessoas. O que está escrito serve de sinal para nós que Deus esteve sempre presente entre o ser humano, providenciando uma saída para o seu dilema. Portanto, o que está escrito serve para nos ensinar, mostrar quais os planos de Deus. Compreendemos então que Jesus fez-se pobre para que então houvesse algo para nós, e isto é algo que transcende a visão humana. Jesus vindo ao mundo em forma humana foi o plano que Deus Pai escolheu para a nossa redenção. Deus não usou a economia dos homens nem a força bélica. Deus quis enviar Jesus. Foi um plano simples, mas bastante profundo e eficaz. E o resultado disso foi a transformação da nossa vida, a oportunidade para ter uma nova vida. O ato de Jesus demonstrou a todos nós o grande amor de Deus. Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda em João 15, 13, nós lemos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8 também nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que significa, então, o nosso enriquecimento? O que significa a expressão que pela sua pobreza enriquecêssemos? Conforme nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Significa que éramos pobres. Em que consistia a nossa pobreza? Era a nossa separação eterna de Deus e da sua glória por causa do nosso pecado. O efeito do pecado traduziu-se em muita forma e em cada manifestação do pecado havia também o sofrimento que o acompanhava, sofrimento humano. Este sofrimento manifestou-se no espírito, na alma e no corpo do ser humano. E também em todo o setor em que a presença do ser humano esteve ou tem estado. A pobreza do ser humano manifestou-se na sua fraqueza moral, manifestou-se na sua falta de paz, daquele tipo de paz que só Jesus pode dar. A pobreza do ser humano manifestou-se na sua falta de segurança eterna. Mas graças a Deus que em Jesus foi aberta a todos nós uma nova oportunidade para termos uma nova vida, um novo destino. Lembre-se no Evangelho de São João que Jesus foi preparar um lugar para nós. Jesus que aqui na terra, que não teve um lugar propriamente seu, nem onde nasceu, nem onde reclinar a sua cabeça. Ele disse que foi preparar um lugar para nós. Nós podemos ler em João 14, versículos 1 a 3, que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse que ia preparar um lugar para nós.
Entretanto, ele disse que nos deixava a sua paz, como lemos em João 14, 27. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O ser humano estava na escuridão e sem Jesus, mas ele veio para que a luz brilhasse em nós. E como nós lemos em Mateus 4,16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus veio para mudar a nossa situação. Lucas 4, versículos 18, 19 e 21 dizem: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus disse: esta escritura cumpriu-se hoje. Em Efésios 2, 13 nós lemos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O que causou este enriquecimento de Jesus em nós? O enriquecimento que veio a nós da parte de Jesus. O nosso enriquecimento tem sido no elevar de valores, e valores que emanam de Jesus. Valores como a nossa liberdade, libertação da escravatura do pecado. É aquela qualidade de liberdade que inclui a responsabilidade de nós fazermos as obras que Deus nos deu a fazer e sermos também um auxílio ao nosso próximo. É o valor da paz que nós recebemos, o descanso do nosso espírito, a alegria produzida em nós pelo Espírito Santo. É o valor da salvação da nossa alma. É o nosso destino assegurado por Jesus. É a autoridade que nos tem sido dada para resistir contra os ataques, resistir aos ataques do mal que vem contra nós e que era a causa da nossa pobreza também. É a promessa do suprimento das nossas necessidades, segundo as promessas de Deus. Para quem está em Jesus, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, essa pessoa é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao considerarmos o Natal, consideremos a razão do mesmo. Porque temos nós hoje um Natal para celebrar? Temos um Natal para celebrar porque Jesus veio ao mundo para nos apresentar com uma nova vida que é ofertada a todas as pessoas. É como os anjos cantaram naquele dia para os pastores que estavam no campo. Eles diziam: paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Lucas 2, 14. Que o Natal tenha o seu pleno cumprimento em sua vida. Como poderá alguém perguntar? Dizendo a Jesus: vem ao meu coração e sê o meu Senhor. Diga a Jesus: eu te aceito como meu Salvador. Natal é mais que uma festa em que participamos todos os anos. Na realidade, celebrar o Natal é celebrar a nova vida em Jesus e aí celebrar a grande riqueza que nos tem sido ofertada. Isto não é religião, é falar sobre o que Deus fez, o que Ele nos dá. Não é os atos que nós temos a praticar para merecer a salvação, mas é considerar o que Deus nos deu em Jesus e pela fé então receber a salvação que Ele tão generosamente dá àqueles que o buscam. Quero dizer a Jesus: eu reconheço que vieste ao mundo por causa de mim. Diga isso com sinceridade no seu coração. Diga isso a Deus Pai em nome de Jesus. Diga obrigado a Deus Pai por Jesus que veio para o salvar. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Quero encorajá-lo a ler a Bíblia, um pouco da Bíblia todos os dias. Isso é tão bom porque dessa forma vai conhecendo mais daquilo que Deus tem revelado a todos nós, ou que está escrito para a nossa revelação, para o nosso conhecimento. Também todos os dias falo com Deus em oração e sempre em nome de Jesus. Porque foi Jesus que veio ao mundo, foi Ele que nasceu. Ele nasceu para abrir então um caminho para nós, para o Pai em oração. Também logo possa frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Isso vai ser tão importante para a sua formação como discípulo de Jesus.
A todas as pessoas desejamos um Feliz Natal recheado das mais amplas bênçãos de Deus. Que a bênção de Deus continue sobre si. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.